Bem, de uma forma um pouco mais formal, graça e paz a todos, uma boa noite. Se você é novo no nosso meio, saiba que você é muito bem-vindo. Eu não disse meu nome naquela hora, mas meu nome é Thiago Zambelli, e hoje eu tenho o privilégio e a responsabilidade de dar sequência à série de estudos que temos feito na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Mas antes de abrir o texto bíblico e considerarmos o que Deus tem para nos ensinar hoje, eu queria mencionar a presença de alguns grupos especiais em nosso meio. Muito obrigado a vocês de Campinas que vieram aqui com muita disposição, muito carinho, nos ajudaram com os 2 chás das mulheres que aconteceram ontem, antes de ontem, na Quixaba e aqui. E também agradecer a vocês que vieram da Quixaba e estão aqui cultuando a Deus conosco. Muito obrigado pela presença de vocês, que de fato torna essa noite ainda mais especial, porque como eu disse antes, hoje nós celebramos 7 anos de quando aconteceu o nosso primeiro culto público a Deus, lá nas garagens da casa do João e na minha casa, quando nós morávamos na Vila Nobre. Naquela ocasião foi o Lucas Fonseca que ensinou os adultos, ele falou sobre a Páscoa e que também foi o assunto que a Naila e a Karen ensinaram às crianças. A mudança da Vila Nobre para onde nós estamos hoje, aqui no Clérison Andrade, aconteceu em janeiro de 2020, antes da pandemia atingir ou ficar bem forte aqui em Paulo Afonso. Vocês conseguem notar alguma diferença de quando essas fotos foram tiradas para os dias de hoje? Tá vendo, Karina? Nossas primeiras reuniões aconteceram na sala que hoje serve o Ministério Infantil. E eu me lembro que cabiam 34 cadeiras, uma bem pertinho da outra. E sabe também o que acontecia nesse tempo? Nós preparávamos o mais que um carpinteiro lá na Quixaba para receber os alunos do povoado. Era limpeza, era passar lixa, era pintar, era subir tijolos, era tirar as aranhas, era arrumar encanação. E nesse tempo nós também estávamos presentes no Colégio Dionísio, que alguns dizem que fica onde Judas perdeu as meias, porque primeiro ele perde as botas, para depois perder as meias. É um lugar de difícil acesso e que tem uma escola muito especial para a gente. João era quem mais ia lá no Dionísio para ensinar informática. E uma vez por semana nós também nos encontrávamos com algumas crianças, talvez alguns de vocês eram essas crianças, lá no espaço do mercado na Quixaba. E esse espaço já ficou lotado algumas vezes com a tarde da alegria que nós fazíamos lá. Além disso, Tina e Reinaldo, eles davam aula no EJA de Glória, e em diversos povoados, isso tudo na época em que aconteciam os primeiros cultos em Paulo Afonso, em 2018. Como vocês também puderam ver nas fotos que nós passamos no momento de oração, muita coisa aconteceu em Paulo Afonso e na Quixaba desde então. E olha que nós só mostramos um pouquinho dessas várias oportunidades e atividades que Deus tem nos dado para poder semear a palavra de Deus, para podermos testemunhar do que Cristo tem feito em cada um de nós e por esse mundo. E nós entendemos pela Bíblia que a igreja é o polo da manifestação do reino de Deus em nossos dias. É especialmente por meio dela, da igreja, que a palavra de Deus é proclamada e discípulos de Cristo são feitos, formados e enviados. Um dia, uma igreja lá de Campinas, São Paulo, que de carro fica 2.236 quilômetros daqui, segundo o Google, enviou alguns irmãos em Cristo para essa região da Bahia, para que eles pregassem o evangelho na sabedoria de Deus, como fez o apóstolo Paulo em Corinto. E o que significa pregar o evangelho na sabedoria de Deus? Como vimos em outras mensagens nessa série, significa anunciar a cruz com fidelidade ao que a Bíblia ensina a ser o Evangelho, sem ter que enfeitá-la, pensando que isso a deixa mais atrativa. Significa confiar no agir do Espírito Santo para convencer e transformar aqueles que ouvem a mensagem. Significa rejeitar qualquer tentativa de manipulação emocional, achando que uma música no fundo ou um tom de voz adequado tem efeitos que aprimoram o Evangelho.
ó Senhor, e assim vai. Pregar na sabedoria de Deus, por fim, significa ter Cristo no centro da mensagem. Ele é o mais importante, não é o pregador e não é o público. O desejo desses irmãos que se mudaram para cá e muitos deles já saíram, sempre foi que muitos de nós, ou de todos os lugares, pudessem entender, conhecer e crer na salvação que o Senhor oferece. Uma oferta que o mundo acredita ser loucura. Um plano de salvação que para os judeus era vergonha e escândalo, enquanto para os gregos era fraqueza e loucura. Para os paulo-afonsinos, é religiosidade demais e por vezes quebra de tradição. Desde que esses irmãos chegaram aqui, esse plano, essa boa notícia da salvação tem sido divulgada. De que por causa dos nossos pecados, nós temos culpa perante Deus. Nós quebramos a ordem que Ele estabeleceu e revelou. Mas ao invés de tentarmos pagar essa dívida impagável, porque nós ferimos a honra de Deus, que é infinita, por isso uma dívida infinita, Jesus, que nunca pecou, se ofereceu para pagar com a sua própria vida a nossa dívida. Jesus tomou o nosso lugar naquela cruz, para que eu e vocês não precisássemos morrer culpados, não precisássemos morrer em razão dos nossos pecados. Ao terceiro dia, depois de crucificado, Jesus ressuscitou, nos dando esperança, nos mostrando a magnitude do poder e da confiança que nós podemos ter em Deus. Esse é o plano, esse é o foco da mensagem do Evangelho, é o testemunho que precisamos ter fé e anunciar. Paulo deixa isso bem claro no capítulo 2, versículos 1 e 2 de 1 Coríntios. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o testemunho de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. A essência do Evangelho é exatamente a pessoa e a obra de Jesus Cristo e este crucificado. Esse mundo não entende e não aceita essa mensagem. Por nós mesmos, sozinhos, também não teríamos entendido. Só foi possível, só conseguimos entender a proposta de Deus e confiar nele, porque o Espírito Santo trabalhou em nossas vidas. Foi no poder dele que nós, um dia, depositamos fé em Jesus como único e suficiente Salvador. Quando fizemos isso, nós ganhamos de Deus uma nova identidade. Nós nos tornamos santos, ou seja, separados por Deus para o propósito de representá-lo e de anunciá-lo onde quer que fôssemos. Juntos, pela fé em Cristo, nós nos tornamos uma nova sociedade que a Bíblia chama de igreja. Um grupo que, como diz Paulo, tem a mente de Cristo. Agora, se vocês acham que tudo isso fazia da igreja de Corinto um lugar perfeitamente maduro e perfeitamente saudável para os crentes em Cristo congregaram, se enganaram. Se vocês acham que o zelo que a Igreja Batista Fonte aqui tem tido no ensino das Escrituras torna ela mais espiritual do que outras igrejas da cidade, vocês se enganaram de novo. Se vocês acham que ter um mestre ou um professor como o Reinaldo, lá na Quixaba, torna o grupo mais especial, vocês também estão enganados mais uma vez. No trecho que agora nós vamos considerar, eu espero conseguir mostrar para vocês que apesar da igreja de Corinto ter sido plantada e ensinada pelo apóstolo Paulo, ter sido pastoreada por Apolo, quem a Bíblia diz no livro de Atos ser muito eloquente e um profundo conhecedor das Escrituras, apesar de ser uma igreja que desfrutava imensamente da graça de Deus e que não faltava dom espiritual algum, ainda assim era uma igreja imatura e pior, se achava uma igreja espiritual. Não é por menos que Paulo escreveu essa carta para os cristãos de Corinto. O propósito foi corrigir,
diversos e graves problemas que aconteciam naquela igreja e guiar irmãos rumo à maturidade cristã e a agirem de acordo com que em Cristo eles já eram santos. Que essa reflexão nos leve a pensar no nosso nível de maturidade, tanto individual quanto coletiva, e entender o que devemos fazer parte, de fato, é sermos pessoas em busca da verdadeira maturidade. Eu quero orar com vocês mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos juntos de considerar esse trecho da Tua Palavra e nos levar a considerar a nossa maturidade, seja ela individual, seja ela coletiva. Que tudo isso, Pai, nos faça pensar bem aquilo que o Senhor tem para nós hoje. E que ao sair daqui, Pai, a gente saiba exatamente quem nós somos na igreja em que nós estamos. Nos ajude, Pai. Eu oro e peço em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, ou se você prefere acompanhar com a sua Bíblia, abra ela em 1 Coríntios capítulo 3. A gente vai estudar dos versículos 1 a 9. Se você não trouxe, eu tenho todos os versículos aqui nos slides, mas é sempre bom a gente acompanhar e talvez você tenha uma versão preferida. Geralmente a gente apresenta aqui, ou eu apresento aqui a nova versão internacional, que diz assim: Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Percebam, Paulo disse que não conseguiu falar com eles no nível que gostaria, porque os irmãos de Corinto ainda eram como crianças. Uma coisa, sou eu não conseguir ter um diálogo com a minha filha, Mila, de 9 anos, sobre cálculo diferencial integral ou geometria analítica. Outra coisa é eu não conseguir falar, por exemplo, com o Kécio, com a Dani, o Sérgio, que hoje não está aqui, que são engenheiros. Por quê? Porque a minha expectativa é que eles saibam sobre esse assunto. Estou vendo, cadê? O Eduardo, que estudou matemática. Quando Paulo ele escreve essa carta, a igreja de Corinto tinha aproximadamente 5 anos. Ela era uma igreja jovem, mas não jovem demais. Na plantação da igreja de Corinto, Paulo ficou entre eles ensinando por cerca de 1 ano e meio. Ou seja, no início dela, os crentes de Corinto tiveram o privilégio de ter como professor o maior teólogo da história da igreja. E depois, nós não sabemos exatamente por quanto tempo, Apolo foi pastoreá-los. Eu já disse um pouquinho sobre isso, mas eu quero mostrar os textos lá em Atos dos Apóstolos, falando sobre Apolo. Ele era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Ele era de Alexandria, que era uma referência acadêmica dos tempos antigos. Tinha uma biblioteca muito famosa na cidade, inclusive foi lá em Alexandria que o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, o texto que nós conhecemos como Septuaginta. No versículo 25, diz que Apolo tinha sido instruído no caminho do Senhor, possivelmente por seus pais. A palavra instruído aqui é literalmente catequizado. O texto também diz que Apolo ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão. Enfim, Apolo não era qualquer um. Aquela não era qualquer igreja, aquela não era qualquer comunidade cristã. Ela teve o privilégio de aprender com excelentes mestres. Mas,
Com 5 anos de idade, eles já deveriam ter deixado o entendimento e o comportamento de criança, para ter o entendimento e o comportamento como de uma pessoa adulta. Notem bem, voltando ao versículo 1 no slide, que a crítica do apóstolo, a exortação dele, não era que naquela igreja tinha novos convertidos e eles eram como crianças. Uma pessoa nova na fé é como uma criança na fé, e isso é óbvio, isso é o esperado. Os recém-convertidos são como os recém-nascidos e se alimentam de leite. Depois de alguns meses começam com papinhas. Bebês não comem, se vocês não sabem disso, eu estou ensinando vocês, não comem feijoada. Bebês não comem picanha. Bebês não comem buchada de bode, não é, Gê? Isso aí. Mas os adultos também não devem se alimentar somente de leite e papinha. Se fizerem isso, algo está muito errado. E esse é o sentido de carnais nesse versículo. A ênfase dessa palavra está na falta de maturidade, porque ainda pensavam e agiam como crianças em Cristo. Vejam como Paulo continua o argumento. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Paulo teve que dar leite para aqueles irmãos, o beabá da Bíblia, porque apesar de já terem uma idade para comer alimento sólido, não estavam em condições de comer comida sólida. O leite foi necessário, mas já era hora de estarem comendo um churrasco teológico e de largar essa mamadeira espiritual. O leite é bom, e todo cristão começa com o leite. Mas se depois de anos ainda estivermos só na mamadeira, de novo, alguma coisa está muito errada. Deus, Ele quer nos levar do cadeirão do bebê para a mesa dos adultos. Leite demais, por tempo demais, atrapalha o crescimento, atrapalha o desenvolvimento, atrapalha o amadurecimento. O problema da igreja de Corinto não era, essencialmente, falta de conhecimento. Era falta de transformação. Era falta de um comportamento que manifestava a nova identidade que eles tinham em Cristo. Quando Tiago escreve a sua carta, ele diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Uma comunidade de cristãos, uma igreja como a do contexto de Corinto, com 5 anos de idade, precisa estar além do beabá. Uma igreja como a nossa, com 7 anos, que tem as portas abertas para qualquer pessoa que quer aprender da palavra de Deus, seja crente ou não, seja novo na fé ou não, tem que ter sabedoria e colocar no cardápio do ensino bíblico alimentos sólidos e leite. Não podemos, como foi a minha experiência, a experiência do Rogério aprendendo inglês no colégio, a gente falou sobre isso essa semana. Do 5º ano, na nossa época da 5ª série até o 3º ano do colegial, a gente só praticamente aprendeu o verbo to be. O verbo ser e estar são correspondentes no português. No 5º ano, na 5ª série eu aprendi the book is on the table. E o que eu aprendi lá no 3º ano do colegial? The book is on the table. Isso não está certo, isso não deveria ser assim. Paulo continua. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Agora, essa palavra carnais, que aparece 2 vezes no versículo 3, e que nós também já vimos ela no versículo 1, ela é diferente daquela primeira. Nesse slide, nesse versículo, nesses 2 versículos, não são exatamente as mesmas palavras do versículo 1, apesar de em português elas serem idênticas, carnais. Mas na língua original do texto, no grego, ela tem uma diferença. E por que eu estou falando disso? Porque essa diferença que nós não conseguimos enxergar no português, ela traz um significado diferente
dessas palavras. Uma diferença que aponta para um aspecto diferente da imaturidade dos cristãos de Corinto. No versículo 1, que lemos carnais como a crianças em Cristo, a ênfase está na imaturidade de um adulto que age e pensa como se fosse uma criança. É a mesma palavra que descreve a imaturidade que é natural de uma criança, que é esperada de uma criança. No versículo 3 agora, a ênfase do significado da palavra aponta para o mundanismo que a pessoa apresenta. A imaturidade agora, nesse caso, não se revela porque a pessoa age como uma criança, mas porque ela age como um pagão, como alguém que não vive debaixo de uma ética cristã. Por isso é que Paulo questiona. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Não faz muito tempo que o meu filho disse algo que eu acredito que vários de vocês que cresceram no lar evangélico podem ter passado. Quando os amigos que não são crentes dizem que você não pode fazer uma coisa ou outra, justamente porque você é crente. No universo da adolescência seria mais ou menos: fulano não passa cola na prova porque é da igreja evangélica. Cicrano não bebe porque é crente. Bertrano não namora como a gente porque é evangélico. Ou seja, existe um conceito na sociedade que define para eles o que um crente em Cristo não pode fazer. E geralmente é exatamente isso. É o que não pode fazer. Porque boa parte deles acredita exatamente nisso. Que ser crente é adotar um monte de lei que tira a liberdade pessoal. Para Paulo, sabe o que um crente não pode fazer? Olhe para o texto bíblico mais uma vez. Para Paulo, inveja e divisão não são atitudes de um crente em Cristo, de alguém verdadeiramente cristão. Inveja e divisão são comportamentos de alguém que desconhece Jesus Cristo, de alguém que tem valores do mundo. E Paulo especifica onde ele vê essa inveja e essa divisão. No versículo 4, nós lemos: pois quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? E a resposta é: sim, estão. Vocês que têm acompanhado essa série de estudos, já sabem que na cultura de Corinto, como em muitas cidades gregas e romanas, era comum o cidadão ter admiração por figuras conhecidas da filosofia, da política e da religião. Essa admiração, quando coletiva, formava o que parece em nossos dias com fãs-clubes, onde tudo acontece ao redor do fascínio que os fãs têm do seu ídolo. E os cristãos de Corinto, eles estavam importando essa mentalidade do mundo para dentro da igreja. Isso é mundanismo. Isso é se portar como alguém que não tem Cristo como Salvador. Ao invés de tratarem os líderes como servos de Deus, eles tratavam Paulo, Apolo, e a gente já viu mais cedo no capítulo 1, Pedro, como se fossem as pessoas mais importantes do mundo. E eles discutiam por isso, como se fossem 2 ou 3 torcidas de futebol defendendo o seu time. Havia uma rivalidade que não deveria existir. Eu sou de Reinaldo, eu sou de Marcos, eu sou de Rogério. Eu só vou no estudo se for o Reinaldo. Eu só participo aos domingos quando o Marcos está presente. Eu só tenho alegria quando o Rogério que facilita o estudo. Ah, o Reinaldo é o melhor. Não, o Marcos é o melhor. Não, bom mesmo é o Rogério. Irmãos, essa é exatamente a mentalidade que Paulo está dizendo ser mundana. Mas, Zambelli, eu não posso ter um professor preferido ou que eu gosto mais? A questão não é de preferência. A questão é quando a preferência chega num nível que você só quer aprender quando aquela pessoa ensina. Só vai no estudo bíblico quando aquela pessoa está presente. É quando você acredita que ele é o único capaz de realmente lhe ensinar. É quando você começa a menosprezar os outros em razão do seu preferido.
É quando você diz que a forma do seu preferido ensinar é a única forma que você consegue aprender. É quando você começa a andar somente com aqueles que gostam do mesmo professor ou do mesmo pregador que você. É quando você se sente desanimado só de saber que o seu preferido não é quem vai ser o pregador da noite. É quando você, de forma orgulhosa, começa a dizer tudo o que já fez com o seu preferido. Eu já fui discipulado por ele. Semana passada eu estava evangelizando com ele. De novo, ter a preferência pelo ensino de alguém não é o problema. Mas quando se começa a dizer, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, ou eu sou de Rogério, isso é mundanismo disfarçado de espiritualidade. Paulo explica com mais detalhes no versículo 5, quando ele diz que no plano de Deus, Paulo e Apolo não são apenas servos, que em Corinto funcionavam como meio para que eles ouvissem a mensagem da cruz e crescem nela. Paulo e Apolo são dois servos do Senhor que possuíam diferentes origens, diferentes histórias, diferentes habilidades, diferentes dons, diferentes jeitos, mas que foram usados por Deus para que a igreja de Corinto germinasse e crescesse. Quando eu e a minha família chegamos em Paulo Afonso, Reinaldo, Tina, João e Bia, eles já estavam por aqui. Depois a gente chegou o Lucas e a Naila, depois chegou o Arthur e a Tassi e os seus meninos, depois veio o Abdênago e a Cláudia, depois o Rogério foi convidado para ajudar, depois o Marcos e a Ludmila com o Davi e João, que se associaram nesse propósito de levar o evangelho às áreas menos alcançadas, geralmente as semi-urbanas e rurais. Isso sem contar cada um de vocês que hoje é parte dessa comunidade e decidiu colaborar com a missão de fazer, equipar e enviar discípulos de Cristo, especialmente para essas áreas que eu acabei de mencionar. Se não usufruirmos da mente de Cristo, que nos é dada pelo Espírito, nós vamos olhar para as pessoas deste projeto como se elas fossem maiores e mais importantes do que o Senhor desse projeto. E dessa perspectiva, nós podemos dizer que o outro sinal de imaturidade é quando consideramos as pessoas que o Senhor usa como meio mais importantes do que o próprio Deus. É quando atribuímos às pessoas as responsabilidades que são exclusivamente de Deus. Ou seja, é quando tornamos as pessoas pequenos deuses. É quando nos esquecemos ou não sabemos que não são as pessoas que Deus usa que geram amadurecimento, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Pior é quando sabemos, como ensinou João no capítulo 15, versículo 5 do seu evangelho, que não podemos fazer nada de bom sem Jesus. Ainda assim, colocamos as pessoas no lugar dele, como se elas fossem capazes de fazer as transformações que só Deus pode fazer. É Cristo que nos faz crescer. É Ele que nos faz amadurecer. Não é o Reinaldo, não é o Marcos, não é o Rogério, não é o Eduardo, não é a Cassie, nem a Júlia, nem as outras várias irmãs que plantam e regam para que as nossas crianças aprendam de Deus. Todos estes são plantadores ou regadores, mas o versículo 7, pela Nova Versão Transformadora, diz: não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Nessa semana, eu ouvi uma frase de um casal de irmãos do nosso meio que me alegrou muito, porque mostrou a maturidade que eles têm adquirido. Eu não me lembro exatamente das palavras que eles usaram, mas foi mais ou menos isso que eles disseram. Não é o pastor que nos faz crescer, é Deus. A frase deles foi um spoiler do que nós estudaríamos hoje e que Paulo explica mais no versículo 8. O que planta e o que rega tem um só propósito e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Na igreja, no reino de Deus, não deve haver competição, deve haver cooperação. Paulo e Apolo tinham funções diferentes. Foi Paulo que plantou, mas foi Apolo que regou. Ambas as funções são vitais,
para o amadurecimento da igreja, para o amadurecimento de cada um de nós que somos parte da igreja. Nesse time não há melhor ou mais espiritual, todos são obreiros de uma mesma causa, de um só propósito. Servir na igreja não é como uma exposição escolar, uma feira de exposição, onde cada trabalho vai ser exposto e comparado com os outros. Servir na igreja e com a igreja é um trabalho em equipe, no qual cada um está sendo capacitado pelo Espírito Santo e será recompensado conforme o que faz. Uma recompensa que vem pela fidelidade ao chamado de Deus e não pelo sucesso da perspectiva humana. Nesse time, cada um colabora com os dons que Deus dá, sem ninguém ter o direito de dizer que o seu dom é mais importante do que o meu, ou o meu é mais importante do que o seu. Nesse time, nenhum homem como Paulo, Apolo ou Pedro, ou Reinaldo, Marcos e Rogério é celebridade, porque toda honra e toda glória são de Jesus. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus, lavoura de Deus e edifício de Deus. Na condição de pessoa que era admirada e até idolatrada por um determinado grupo da igreja de Corinto, Paulo, ele está dizendo, parem com isso. Parem com essa ideia de que eu sou alguém importante. Parem com essa ideia de achar que uns são mais importantes do que os outros. A igreja de Cristo não funciona assim. A ideia nesse texto é dizer que todos pertencem a Deus, nesse versículo, como seus colaboradores. É Deus quem concede a bênção. É Ele que gera a conversão e produz o crescimento espiritual, ainda que Ele use cooperadores como instrumentos. Esses cooperadores são dele, pertencem a Ele. Se engana quem pensa que nós, como somos cooperadores com Deus. Não, nós somos cooperadores de Deus. Somos como uma lavoura dele, que precisa de cultivo, que precisa de cuidado. E é por isso que é necessário pessoas que plantem e pessoas que reguem, entendendo que ambas as funções são importantes para que a lavoura dê frutos, que é a expectativa do dono da terra. Somos como um edifício. E Paulo ele vai explorar mais essa ideia nos próximos versículos, que vai ser alvo de um estudo futuro nosso, cuja fundação verdadeira é Jesus Cristo. Vocês conseguem perceber o tom de igualdade, coletividade que Paulo está escrevendo? A igreja, meus irmãos, não é minha. A igreja não é dos membros e nem da liderança dela. Ela também não é de quem participa mais tempo ou contribui financeiramente com valores maiores. A igreja pertence a Cristo. Tudo dela pertence a Cristo. A estrutura, as decisões, o estilo de liderança, os relacionamentos, os ministérios. Saber disso nos ajuda a entender e caminhar em direção da única pessoa capaz de trazer amadurecimento no nosso meio. O propósito do nosso trecho de hoje não é encontrar a igreja perfeita para participar. Se você quiser tentar fazer isso, eu posso lhe adiantar. Vai ser perda de tempo. Isso não significa que você não deva buscar uma boa igreja, uma igreja que seja saudável, uma igreja que esteja em busca da maturidade sobre a qual Paulo nos ensina. Mas para isso é necessário que primeiro olhemos para nós mesmos para responder uma pergunta que permeia o nosso estudo de hoje e um pedacinho do estudo que nós tivemos na semana passada. A pergunta é: quem sou eu na igreja de Cristo? Quem sou eu na igreja de Cristo? No nosso estudo da semana passada, Paulo ele citou um grupo que não entendia e não aceitava as coisas que vêm de Deus, porque eles simplesmente não conseguiam entender. Eles foram chamados por Paulo de homens naturais. Isso porque eles ainda não tinham o Espírito Santo, que habita em toda pessoa que já creu em Cristo, que já tem Cristo como o único e suficiente Salvador.
no capítulo 2, versículo 14, mas agora na nova versão transformadora. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Se você faz parte desse grupo de pessoas, entenda que você precisa compreender o Evangelho e ter fé em Jesus. Uma fé que seja de acordo com a palavra de Deus. No Evangelho, que tem um significado revelado pelo Evangelho, pela própria Bíblia, pela própria Escritura. Não é o que você pensa ser a boa notícia. É o que Deus nos ensina a ser a boa notícia. Deus diz que usou Paulo e Apolo para que os crentes de Corinto crescem em Cristo. E eu quero me colocar à disposição de cada um de vocês que acredita fazer parte desse grupo, que ainda tem dúvidas sobre a salvação, que ainda tem dúvidas se o sacrifício de Cristo, o sacrifício que Ele fez, é suficiente para você ser perdoado e desfrutar da vida eterna. Eu quero ser um potencial instrumento de Deus para você entender e crer no Evangelho. Se você tiver vergonha e não quiser me procurar depois do culto, por favor, não saia daqui sem dizer isso para alguém. Não precisa ser eu, mas diga para alguém que você quer entender mais sobre o Evangelho, sobre como ter a certeza da salvação. Essa salvação que Jesus dá gratuitamente. Um outro grupo de pessoas que Paulo nos ensinou é o de crentes carnais. Ao contrário do que alguns grupos evangélicos dizem, e nós vimos com os nossos próprios olhos hoje, é possível sim que um cristão seja carnal. O primeiro tipo de cristão carnal, os sarquinóis, é aquele que vive como se fosse um recém-convertido. É aquele que já tem idade para comer comida sólida, mas ainda fica tomando todinho, e por isso não cresce, não amadurece, está sempre na superficialidade e não desfruta da vida cristã como poderia. Consequentemente, ele não contribui à vida da igreja como poderia. O segundo tipo de cristão carnal que nós vimos, o sarquicói, é aquele que tem agido como se ele fosse crente. De fato, ele é crente, mas ele vive como alguém do mundo. É aquele que deixou de lado o que aprendeu de Deus para imitar a conduta daqueles que não conhecem a Deus e usam as ferramentas do mundo ao invés de usar as ferramentas que nós já temos disponível no Espírito Santo. Inveja e divisões são evidências desses dois grupos carnais que precisam se arrepender e voltar os seus olhos e os seus caminhos à palavra de Deus. Se você reconhece fazer parte desse grupo, que enganosamente idolatra personalidades e se inspira mais em pregadores do que no homem-deus que foi pregado em nosso lugar, sabe que eu também tenho um desejo de lhe ajudar. Meu intuito não é fazer isso sozinho, mas entender a necessidade de cada um de vocês e convocar os colaboradores de Deus para incentivar e conduzir nossa pequena comunidade à maturidade cristã. Nós não somos uma plantinha sozinha no canteiro de Deus. Nós somos parte da lavoura de Deus. Nós não somos somente um tijolo no terreno de construção. Nós somos parte no edifício que Deus está construindo. Por fim, eu quero lembrá-los do que Paulo disse no versículo 1 do capítulo 3. Mais um grupinho, o último grupo, que ele chamou de espirituais. Ele escreveu: não lhes pude falar como a espirituais. Ele já tinha falado desse grupo no capítulo 2. Estes são aqueles que, como os carnais, creram em Cristo e receberam o Espírito Santo. No entanto, ao invés de levarem uma vida espiritual infantil ou mundana, eles têm buscado viver à altura do chamado que tiveram. São aqueles que têm usado os seus dons em prol da igreja e testemunhado de Jesus na sabedoria de Deus. Se você faz parte desse grupo, eu quero fazer parte desse grupo. Eu suplico que ajude a nossa comunidade a conhecer Jesus e se relacionar com Ele de verdade. A amá-lo sobre todas as coisas, a depender do Espírito e à vontade
do Pai. Que hoje, no aniversário da Igreja Batista Fonte, nós deixemos para trás qualquer infantilidade espiritual. Que nós rejeitemos toda forma de divisão e vanglória humana. Que nós celebremos a obra de Deus em nós e por meio de nós. Que nós busquemos com sinceridade ser uma igreja madura, unida e centrada em Cristo. Que nós sejamos fiéis instrumentos de Deus para anunciar o Evangelho com a sabedoria de Deus. Ao olhar para que nós éramos há 7 anos, as evidências apontam que nós temos caminhado na direção certa. Isso não é glória do Zambelli e nem de qualquer outra pessoa que está ou esteve entre nós. Isso é um presente de Deus. É graça de Deus. Então vamos, em gratidão ao que Jesus fez por nós, sermos fiéis e agirmos rumo à maturidade. Essa maturidade que Deus tanto deseja que nós tenhamos. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio de poder escutar essas palavras, de poder estudar a Tua palavra e perceber quem nós somos nesses grupos. Será que somos como aqueles que viviam como se fossem crianças espirituais? Será que nós somos aqueles que deixaram o Senhor de lado e têm vivido como alguém do mundo? Será que nós somos aqueles que ainda não creram, não entenderam, porque precisa do Espírito Santo para entender? Será que nós somos aqueles que têm tido crescimento, que têm buscado a maturidade? Senhor, desafie cada um de nós a entender o nosso lugar. Desafie cada um presente aqui a participar da Tua igreja, seja aqui em Paulo Afonso, seja na Quixaba ou no lugar em que estiver. Senhor, nos ajude a sermos maduros, nos ajude a sermos santos, como Jesus é santo. É o que eu te peço, no nome dele, do nosso Salvador Jesus. Amém.